Bom dia a todos. A Meire falou uma coisa interessante, né? A gente tem que agradecer por nós termos acordado hoje para estarmos aqui. Até porque às vezes a gente acorda e a gente continua dormindo, né? A gente levanta, mas eu acho que é uma condição que a maioria de nós vive de estarmos dormindo constantemente, mesmo quando acordados. Parece que nós somos zumbis, igual dos filmes, né? Por quê? Porque a maioria de nós não despertou ainda para as realidades, né? Não despertamos para a realidade espiritual, não despertamos para ver que existem outras coisas além da nossa correria do dia a dia, né? Desse nosso sufoco e etc. Acho que hoje a maioria de nós sobrevive e não vive, né? E nós passamos a maior parte do tempo realmente meio que sonolentos, presos nessa situação. Bom, mas não era sobre isso que eu ia falar hoje, é que coube bem no que eu vejo que muitas pessoas e muitos de nós estamos vivendo, de ficarmos presos em questões materiais e deixarmos de lado a verdadeira vida. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro daquela passagem que Jesus foi visitar e que tinha a Marta e a Maria, né? E que Jesus diz assim, que uma delas escolheu o que era correto, deixou os afazeres de lado para ir ouvir a palavra do Mestre. E nós, muitas vezes, não fazemos isso. A gente fica correndo atrás dos nossos afazeres e não vamos ouvir a palavra do Mestre, ou não colocamos isso dentro de nós. Isso tem a relação com o que eu ia falar sobre a fé, né? Estou falando sobre a fé. Porque se nós sabemos que existe uma vida além da vida, se nós sabemos que tudo o que enfrentamos aqui é passageiro, se nós sabemos que a maioria do que a gente dá, a maioria das coisas que nós damos uma importância enorme, não significam nada perto da eternidade, perto de tudo que nós já vivemos e de tudo que nós ainda vamos viver, por que continuarmos agindo dessa forma, né? Realmente eu acho que é porque nos falta fé. E quando eu falo nos falta fé, eu sempre digo, todo lugar que eu vou, que eu falo primeiro para mim, né? Porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Mesmo se eu estiver usando um microfone, ainda assim os meus ouvidos continuam sendo os mais próximos da minha boca. Então eu sempre me coloco no meio de tudo que a gente está conversando aqui. Eu vejo que nos falta fé. Fé de acreditar que toda essa correria, toda essa situação do dia a dia é passageira, que nada disso é eterno, que todo sofrimento que as pessoas enfrentam, que nós enfrentamos é passageiro, nada disso vai durar para sempre. Chico falava, né? Nada dura para sempre. As coisas ruins passam, as boas também. Né? Então nós temos que sempre orar e vigiar para a gente estar sempre numa situação um pouco melhor. Bom, no Evangelho, capítulo 19, diz que a fé transporta montanhas. E logo no início fala sobre o poder da fé. E tem uma passagem que é de Mateus que conta, vocês se recordam daquele trecho de um menino que foi levado para os discípulos de Jesus e eles não puderam curá-lo? Então Jesus diz assim: ó raça incrédula, é por causa de vossa pouca fé, pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Eu tenho uma pessoa na minha vida que diz assim: meu Deus é o Deus do impossível. Ele é de outra religião, mas, né?
A fé não está presa a nenhuma religião, a nenhuma crença. Isso é falado um pouquinho mais para frente no mesmo capítulo do Evangelho. A fé é essa certeza inabalável nas questões da doutrina, nos princípios. E esses princípios da vida, essas verdades, elas não têm um nome de uma crença qualquer. Elas cabem em todas. Bom, sobre esse trecho do Evangelho, sobre essa questão da cura, né? Eu vou trabalhar mais um trechinho. Condições para a cura e importância da fé. Então vejam bem, a fé é extremamente importante e ela é uma das condições para a cura. Olha só. A recepção e assimilação dos fluidos dependerá das condições no paciente e no ambiente, problemas kármicos e outras circunstâncias que favoreçam ou não a permuta e a assimilação fluídica. Com relação à corrente fluídica, o curador age como uma bomba calcante, o enfermo como uma bomba aspirante. Isso está em Kardec, na Gênese, capítulo 15, item 11. Acrescentando, algumas vezes é necessário a simultaneidade das ações, doutras basta uma só. A fé, portanto, não é uma virtude mística, mas uma força atrativa. Hoje é muito comum, desde uns 10 anos para cá, mais ou menos, todo mundo falar em força da atração. Vocês já ouviram falar nisso? Ficou muito conhecido e popularizado com um livro chamado O Segredo, né? O que é essa força atrativa? É a fé? E a gente pode dizer assim, o que é fé? A fé é uma força atrativa. Quando o enfermo não tem essa fé, opõe à corrente fluídica uma força repulsiva. Alguém se recorda das nossas aulas de física, da 6ª, 7ª série, alguma coisa assim, do ensino fundamental, ou no próprio antigo colegial chamado ensino médio? Vocês se recordam que a gente estudou as leis da física? Então, olha só, se nós não temos a fé, nós estamos opondo uma força repulsiva. Nós estamos, na verdade, afastando tudo aquilo que nós mais desejamos e tudo aquilo que nós temos a impressão de que nós mais precisamos no mundo. Veja como é importante nós termos fé. Mas vamos supor que eu não coloque uma força tão grande assim de repelir. Ela pode servir como uma força de inércia. Então ela paralisa a ação. A falta de fé, ou ela afasta aquilo que eu desejo e que eu preciso, ou ela para aquilo que eu desejo e que eu preciso, de modo que eu não recebo o que eu desejo e o que eu preciso. E não é porque Deus é ruim, porque os benfeitores espirituais não se importam comigo, porque eu sou um Zé Ninguém no mundo. É pelo fato de que eu não tenho fé. Eu sou uma raça incrédula, como Jesus disse lá atrás. Eu não tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Podemos entender agora porque Jesus, ao curar alguém, dizia: se tiveres fé, ou a tua fé te salvou. Vocês se recordam de algumas passagens em que Jesus disse isso? Eu vou citar duas, tá? Foram várias, mas eu vou citar duas. Um cego estava à margem do caminho. Ouvindo que era Jesus que passava, pôs-se a segui-lo, clamando para que o curasse. Jesus parou e mandou chamá-lo. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Essa foi uma das passagens em que Jesus usou essa frase. Teve uma outra, que é a cura da mulher hemorroíça. Vocês se recordam?
tinha uma mulher que tinha sangramentos que não paravam, né? E ela ouviu a fama de Jesus, só que era uma multidão muito grande, ela não conseguia chegar até ele. Com muito custo, ela por trás colocou as mãos em Jesus e Jesus parou. E no mesmo instante, o sangue cessou, tá? Mas Jesus parou e disse assim: quem me tocou? Todos falaram: não fui eu, não fui eu. Aquela coisa que a gente tem de achar que o tempo inteiro nós estamos fazendo tudo errado, né? Então, se alguém pergunta: quem mexeu aqui? Às vezes, imediatamente a gente fala: não, eu não fui. Pode até ser que a gente tenha sido e que a gente não achou nada de importante em mexer naquele lugar, né? Mas imediatamente a gente nega. Foi o que fizeram. Jesus perguntou: quem me tocou? Não, eu não fui. Ninguém foi. E aí um dos apóstolos disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Ou seja, muitos estavam tocando Jesus. E Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. O que era isso? Era uma virtude, uma força. Ele percebeu que os fluidos saíram dele e passaram para alguém. E ele olhava ao redor. Então a mulher, vendo que ela não ia poder continuar se escondendo, disse que ela tinha o tocado e disse por quê. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então esses trechinhos eu peguei aqui, ó. Estudos Espíritas do Evangelho, da Terezinha Oliveira, tá? Que é da FEB, certo? Com qual finalidade? De exemplificar o poder da fé, para que a gente possa voltar no Evangelho e entender como que a fé pode transportar montanhas. Bom, quando nós falamos em fé, eu vou até pegar mais um trecho que eu conversei com a Meire, a fé também é confiança. E essa confiança, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser em mim, ela pode ser nos outros, ela pode ser na espiritualidade, ela pode ser em Jesus, em Deus, ela pode ser numa série de situações. Bom, a confiança em mim me faz alcançar um lugar maior? O que vocês acham? Sim, olha só. A confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Então, eu confiar em mim, eu ter fé em mim é extremamente importante para que eu possa passar, enfrentar as vicissitudes da vida. Isso me lembra uma história. Eu tô parecendo aquele cara daquele filme, né, o Forrest Gump. Isso me lembra uma história de um sapinho. Vocês também já devem ter ouvido essa. Muito, muito assim comum. O sapinho resolveu que ele ia, acho que subir caiu num buraco, ia subir um morro, sei lá, ia subir uma questão enorme. E o sapinho pulava para tentar subir aquele obstáculo. E todos os outros sapinhos dizendo: ele não vai conseguir, é muito alto, ele não vai conseguir, eu tenho certeza absoluta que ele não vai conseguir. E o sapinho continuando, e tentando, e pulando, saltando. E eles assim: mas por que ele não desiste? Tá na cara que ele não vai conseguir, tá na cara que é muito alto. E o sapinho continuando. Até que em determinado momento ele chegou onde ele queria, ele saltou a distância necessária, a altura necessária para ele superar aquele obstáculo. E todos os sapinhos fizeram festa e chegaram para cumprimentá-lo. E aí descobriram que ele era surdo. Então ele não tinha condições de ouvir toda aquela energia negativa, toda aquela coisa negativa que todos os outros estavam jogando em cima dele. E ele fazia o quê? Confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Então ele foi capaz de realizar um feito inédito para aquele grupo de sapinhos porque ele confiava em si.
E se ele não confiasse em si, ele não conquistaria aquilo. Quantos de nós nos deixamos levar pelo pessimismo alheio? Que as pessoas falam, você não vai conseguir, não vai dar certo, e a gente fala, ele deve ter razão, porque tanta gente falando que a gente não vai conseguir, provavelmente eu não sou capaz de fazer isso mesmo. Então, a gente tem que ser surdo a maioria das vezes e passar por cima disso. As montanhas que a fé transporta, o que vocês acham? Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou ser capaz de mover as montanhas. Vocês acham que se eu parar, eu tenho toda a fé do mundo, do lado do Everest, e ficar lá dizendo, Everest, mova-te, 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 o Everest vai sair de um lado e vai para o outro? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. A gente falou sobre isso, cadê? Peraí. Na porta, nós falamos sobre isso com a sua esposa. E a gente estava conversando sobre a assiduidade dos espíritas à casa espírita. E eu fiz o seguinte comentário. Normalmente a gente tem aquela vontade de frequentar, vontade de fazer, mas qualquer coisa que acontece, qualquer dificuldade, resistência, má vontade, qualquer coisinha serve para a gente não vir. Aqui ou em qualquer outra casa espírita. Por exemplo, choveu lá na China, a gente acha que vai vir aqui para Rio Preto, vai inundar tudo e não vai dar para a gente chegar ou sair do centro espírita. Ou que nós vamos derreter no meio do caminho porque somos todos feitos de açúcar. Então, quer dizer, nós temos, na verdade, uma má vontade. E se nós tivermos uma vontade robusta, uma vontade soberana, como diz um amigo meu, nós seremos capazes de superar tudo isso. Nós seremos capazes de vencer essa nossa resistência. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem os obstáculos, tanto nas pequenas quanto grandes coisas. Então, se eu tiver uma fé robusta, uma fé firme, uma confiança maior, eu consigo ter perseverança para enfrentar tudo que tiver que ser enfrentado. Eu consigo ter energia, ânimo, disposição. E eu consigo achar, encontrar, enxergar ou me apropriar, me aproximar dos recursos que vai me fazer vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé também é a confiança que a gente tem num cumprimento de uma coisa, na certeza de que a gente vai atingir algum objetivo. Então a fé também pode ser isso. E isso funciona como? Vocês já tiveram uma situação que parece que você está aflito, que você está angustiado e você não enxerga os caminhos? Vocês já viram? Se não vivenciaram isso, viram alguém assim? Que a gente para e pensa, mas essa pessoa tem o caminho na frente, é só ele abrir os olhos e seguir, mas a pessoa está cega e ela não consegue enxergar o caminho. A fé, quando nós temos essa fé, ela nos traz uma espécie de lucidez. Sabe quando parece que clareia tudo e você enxerga aquilo que você precisava? Que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo com segurança. Isso também faz parte da fé. A gente consegue ter clareza de raciocínio, a gente consegue enxergar o caminho, o que nós temos que fazer, dividir o nosso objetivo em pequenas metas e traçar pedacinhos, passinhos para alcançá-las. Isso também nos é trazido pela fé. Porque quando eu não tenho fé, eu não tenho isso, porque eu fico angustiado, eu me sinto perdido, eu me sinto fora do mundo. Quando eu tenho fé, eu consigo enxergar tudo isso.
Gente, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que se sabe esperar. Alguém aqui sabe esperar? Alguém aqui já disse assim, eu estou um pouco ansioso. Uma palavra da modernidade, né, que quer dizer o quê? Eu não tenho paciência nenhuma, eu não sei esperar e eu acho que tudo tem que ser feito na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu pareço uma criança mimada. Alguém tem essa sensação? E se a coisa não vem na hora que você quer, do jeito que você quer, você fica o quê? Desesperado. Você perde tudo, você perde o chão, você perde a fé, você perde o que a gente chama, perdeu a estribeira, né? Você perde o senso, você perde tudo, porque nós somos, de certa forma, pequenas crianças mimadas, relacionando a Deus, né? Como se Deus fosse um pai grandão, assim, bonitão, landão, amoroso, e a gente aquelas crianças mimadas, birrentas. É mais ou menos assim que a gente se comporta na vida. Então a fé sincera, verdadeira, é calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem-se a certeza de atingir o objetivo. Então, gente, não é nada cego, mas ao contrário, olha isso, se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. Então eu tenho que ter o que a gente chama da fé raciocinada. Eu tenho que racionalizar o que eu estou enfrentando e mesmo assim ter a fé. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. Então vamos lá. Eu tenho que ter confiança em mim? Sim. Eu tenho que ter confiança nas habilidades, nas capacidades que eu desenvolvi? No que eu vou atingir uma meta, atingir um objetivo? Sim. Só que eu tenho que ter fé em Deus e eu tenho que ter tudo isso com humildade. Eu não posso colocar o meu orgulho acima de tudo. Eu não posso dizer que essas coisas todas sejam elas, por exemplo, vamos pegar a cura de uma doença. Que isso vai acontecer porque eu sou melhor ou pior do que alguém, por exemplo. A partir do momento que eu acho que eu mereço alguma coisa porque eu sou melhor do que outra pessoa, eu estou trabalhando com o meu orgulho, eu não estou sendo humilde. E sem humildade, eu não vou atrair isso aqui, ó. Nada pode sem ele, é por isso que os bons espíritos o ajudam. Então, sem humildade, eu não vou ter a ajuda que eu necessito da espiritualidade maior. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Bom, que está tudo relacionado com o que eu estou dizendo, em questão de cura, em questão de atração. O poder da fé está intimamente relacionado com isso. Pelo magnetismo, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Vocês se recordam daquele cientista que fez aquela experiência com as moléculas da água? Todo mundo aqui já deve ter visto aquelas fotos das moléculas da água e que cada uma recebeu um fluido, uma vibração. Uma molécula da água que recebeu uma vibração de ódio, ela foi fotografada de uma forma. Uma molécula da água que recebeu uma vibração de amor, foi fotografada de outro. Vocês devem ter visto isso, se não viram em alguma palestra, que muitos palestrantes já comentaram sobre isso, vocês devem ter visto isso na internet ou no WhatsApp, que correu à torto e direito essas imagens. Veja bem, gente, é a atuação do homem sobre este fluido. No caso, a molécula da água como exemplo. Tá? Essa molécula, esse fluido, ele vai se comportar
do jeito que está vindo esta força, do jeito que vem este magnetismo. E isso vai ser para melhor ou para pior. Então, assim, a nossa fé, calcada numa força superior, é capaz de promover, por exemplo, a cura de uma enfermidade física. Se nós direcionarmos essa fé como o magnetismo, com vibração de amor, vibração positiva e tudo que tem de bom, nós poderemos promover esta cura, por exemplo. Tá? Por quê? Porque nós vamos dar a impulsão para este agente universal. Somos nós que fazemos isso. Tá? Aquele que a um grande poder fluídico normal juntar uma fé ardente, pode unicamente pela vontade dirigida para o bem operar estes fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes é porque não tinhais fé. Isso não é novidade. O que eu estou falando aqui hoje é algo que desde antes de Jesus ter vindo à Terra já era comum, já era praxe. Acontece que a gente não tinha as palavras e nós não tínhamos essa troca para nós entendermos como isso ocorria. Então a gente tinha esse tipo de ação magnética como um milagre. Lógico que eu não vou me referir aos milagres de Jesus, gente, em hipótese alguma. Eu estou falando do ser humano comum, tá? Tipo, eu brinco, os réis mortais como nós. Eu estou dizendo do ser humano comum, tá? Então, vocês já perceberam que às vezes se aproxima de nós uma pessoa e essa pessoa fala de todos os problemas que ela tem, do seu vizinho, dos problemas do vizinho, dos problemas da tia, dos problemas da irmã. E aí você se sente sugado, você se sente exausto, São várias coisas que dá para analisar com esse exemplo. Primeiro, eu estou doando toda essa energia para essa pessoa está consumindo toda essa energia, eu estou de certa forma enviando coisas positivas para essa pessoa, certo? E que essa pessoa está precisando, porque é uma pessoa que se fixa em tanto problema, tanta negatividade, ela com certeza está precisando disso. Então eu posso analisar assim: eu estou fazendo essa impulsão magnética de coisas, de fluidos positivos para esta pessoa que está necessitando. 2. Os meus fluidos positivos estão sendo retirados de mim por esta pessoa que está necessitando, talvez da mesma forma que a mulher hemorrágica retirou de Jesus lá atrás, por isso que ele sentiu. Então talvez o poder lá de trás que ele sentiu é mais ou menos semelhante ao que a gente sente quando uma pessoa está do nosso lado e nos suga. Vamos lá, mais uma análise que a gente pode fazer disso. Se eu estou me sentindo fraco e com essa troca, provavelmente eu não estou analisando a importância desse momento, que é um momento que eu posso estar ajudando esta pessoa a se curar. Então eu não estou trabalhando isso com fé, eu não estou trabalhando isso com essa perseverança, grandeza dessa fé soberana, dessa fé sincera, ardente. O que mais que vocês analisam disso? Nada mais é do que situações que já aconteciam desde antes de Jesus. Estão intimamente relacionadas com o magnetismo, com o impulso que eu dou e com a fé nas minhas habilidades e nas habilidades de um ser supremo. Quando a gente fala em fé, nós normalmente puxamos para aquela questão da fé religiosa.
Nós esquecemos de tudo isso que eu falei aqui agora e nós pensamos só na fé religiosa. Então vamos ver o seguinte: aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Isso tem que ser a condição da fé religiosa, né? A fé religiosa, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser inabalável, é o que a gente falou aqui, ela tem que ser raciocinada, tá? A gente ouve muitas vezes, alguém aqui já ouviu ou já sentiu, pensando na fé religiosa, alguém já disse assim, eu não estou me sentindo com fé? Ou já pensou, eu não tenho fé, ou eu não acredito que as coisas são capazes de serem diferentes, eu não acredito que existe essa possibilidade. Alguém aqui já sentiu ou já pensou dessa forma? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho culpa de eu não ter fé. Vocês já ouviram essa frase? Tipo, não, a culpa é dos outros, sua nunca. A fé, ela é adquirida e ninguém está impedido de a possuir, nem aquela pessoa que mais resiste a essa fé. Então até a pessoa mais descrente, até a pessoa mais incrédula, ela pode adquirir fé, ela pode superar isso. Se nós procurarmos essa fé com sinceridade, nós encontraremos. Tá? Algumas pessoas dizem que não têm fé, vocês sabem por quê? Pelo medo de mudar de hábitos, pelo medo de serem forçadas a mudar. Porque agora eu estou falando de fé religiosa. A partir do momento que eu tenho uma fé religiosa, eu obrigatoriamente tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida. Que é o que todo espírito e todo palestrante bate na mesma tecla, né? Que vocês devem lembrar do capítulo 17, Sede Perfeitos. Espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz pela sua transformação moral e superar os obstáculos, etc. Com outras palavras, é isso aí. Então, vamos lá. E aí? Não é mais fácil eu dizer que eu não acredito numa força superior, que eu não tenho essa fé religiosa? Não é mais fácil eu dizer isso do que eu ser obrigado a modificar os meus velhos hábitos? A gente estava conversando, ela me citou 2 hábitos antigos de um grupo de pessoas: o cigarro e a cerveja. Quantos velhos hábitos nós temos que talvez sejam tão ruins quanto estes ou piores? Quem que aqui consegue resistir a fazer uma fofoca? Eu sempre falo da fofoca porque eu acho que é a coisa mais comum que existe. Uma pessoa encontra outra e diz assim, você tem visto fulano? Não, faz tempo que eu não vejo. Pois é, você não sabe o que aconteceu com fulano. É a coisa mais comum que existe. Eu nem falo isso às vezes com vontade de fofocar. Às vezes eu só quero deixar a outra pessoa a par do que está acontecendo na vida do fulano, que deve ser tão importante para a vida daquela outra pessoa quanto para a minha, né? Mas assim, alguém consegue superar essa vontade, essa cosquinha que dá nessas ocasiões? Será que a fofoca é um hábito ruim? Será que quem conta quem conta um ponto aumenta um ponto? Como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Será que toda vez que eu for fazer uma pequena síntese sobre a vida do fulano, eu não vou acrescentar uma opinião pessoal que pode ser pejorativa e que vai piorar a situação do fulano ao invés de ajudar? Assim, não sei, um exemplo, né? Vamos lá. O orgulho, o pai de todos os males, de acordo com outro trecho do Evangelho. E aí?
Será que o orgulho não é o nosso pior defeito? E a gente disfarça o orgulho em amor próprio. Eu não sou uma pessoa orgulhosa, mas eu me amo, eu sei o meu valor. Alguém já falou alguma coisa assim? Ou eu sei das minhas capacidades. Ou eu sou um profissional extremamente qualificado e eu sei disso. Mas isso não é amor próprio, isso é orgulho, né? Que a gente disfarça e diz que nós estamos apenas nos valorizando ou nos cuidando e etc. A partir do momento que eu tenho uma fé numa vida maior, que eu tenho uma fé de que isso aqui é passageiro e de que a gente vai ter muito além para viver, será que é condizente eu continuar com essas falas ou com esses comportamentos? Será que eu contar sobre o que está acontecendo na vida do fulano é tão importante assim para o meu diálogo com essa outra pessoa que eu encontrei? Será que eu extremamente valorizar o meu trabalho aqui é tão importante assim? Tem algum trabalho que não é relevante para a sociedade? Alguém consegue ficar sem lixeiro, sem encanador, sem eletricista, sem pintor? Eu estou falando alguns trabalhos mais populares. Alguém consegue viver sem essas pessoas? Qual que é a diferença então de eu pegar todas essas pessoas e comparar com o médico, com o advogado, com o policial, com o juiz, sei lá eu com quem? Professor, existe alguém que consegue superar a vida sem o trabalho do professor? Todas essas funções que eu citei, muitas outras que eu não citei, a gente não consegue viver o nosso dia a dia sem essas pessoas, né? Sem a operadora de telefone que vai te atender se você ligar para um hospital, por exemplo. Ou se você vai ligar lá nos telefones úteis de urgência. Bom, então quer dizer, o orgulho nega-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque eu teria que me inclinar perante essa força, e o meu orgulho não vai permitir isso nunca. Meu orgulho não vai deixar isso nunca. Bom, vamos lá. Nós falamos então um pouquinho sobre o poder da fé, sobre a capacidade da fé transpor obstáculos, sobre as divisões da fé, a fé em mim, a fé numa força superior, a fé religiosa, a fé na capacidade de superar um obstáculo, a fé como o magnetismo, a atuação do magnetismo. Nós falamos um pouquinho sobre a atuação de Jesus diante da fé das pessoas. E eu vou fechar com a seguinte análise: o que nós podemos trazer de fé para a nossa vida? Que transformações que nós podemos fazer aumentando um pouquinho da fé na nossa existência? Aonde nós podemos chegar trabalhando a fé em cada um de nós? Eu espero que tenha servido para vocês, como serviu para mim, e agradeço a paciência de vocês em me ouvir. Agradeço as pessoas que tiveram uma aceitação um pouco maior. Espero que todos nós encontremos aqui aquilo que nós viemos buscar, que saiamos daqui reenergizados e preparados para enfrentar o nosso dia a dia, que tenhamos um excelente domingo e uma excelente semana. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada.